Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vem Ver e hoje continuamos com o nosso quadro Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, gente, é muito bom estar com vocês novamente. Sim, eu sei que eu sumi por um tempo, sei que foram 2 semanas, não estava com Covid. O que aconteceu foi 2 semanas muito corridas, bem corridas mesmo. Teve retiro de primeira comunhão, teve primeira comunhão. Sim, minha turma fez primeira comunhão, estou muito feliz. Entre outras coisas que aconteceram e a faculdade me cobrando um bocado. Mas, finalmente, agora consegui respirar, me organizar e vamos continuar com as nossas orações, com nossa prática, meditando sempre a palavra de Deus. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, agora gostaria de lembrar a vocês que estamos fazendo uma minissérie onde meditamos sobre o amor, sobretudo o amor de Deus. No primeiro vídeo, nós vimos como Deus nos amou, como Ele nos criou, para amar, para ser amor, para ser amado, para corresponder ao amor. Deus nos criou para isso. No entanto, veio lá o capeta, fez a gente pecar e se perder. Fez com que a gente se afastasse da nossa amizade com Deus. Ele causou essa tragédia. E isso fez com que o ser humano não fosse mais capaz de amar como deveria amar. No entanto, Deus, muito sábio, justo e misericordioso, Ele faz um plano. E esse plano necessitava de uma mulher cheia de fé e amor que geraria um filho. E ele seria o Redentor do mundo. Esse era o plano de Deus. Então, para começarmos essa meditação, é importante entender que naquele momento em que pecamos, no momento em que nos afastamos do amor de Deus, no momento em que deixamos de amar Deus sobre todas as coisas, porque se escolhemos o pecado, é porque não amamos a Deus sobre todas as coisas. Nesse momento, Deus continuou a nos amar. E Ele nos amou muito, de forma que buscou nos retirar dessas trevas que nós nos colocamos para que pudéssemos participar da sua luz, da sua vida. Esse é o amor de Deus. E para isso Ele colocou em prática esse plano. Só que esse plano, gente, esse plano é um plano longo, é um plano extenso. Todo o Antigo Testamento, até o Novo, é esse plano. E te dizer, esse plano de salvação, esse mistério de salvação, continua até hoje, na vida da igreja. Mas antes da gente chegar nos dias de hoje, temos que refletir sobre o passado. Então eu gostaria de meditar, sobretudo, o episódio do Êxodo. No Êxodo dos judeus, naquela Páscoa dos judeus, a gente sabe que antes disso eles estavam presos no Egito, que eles estavam sendo escravizados pelo faraó, e que Deus escolheu Moisés para ir lá libertar o seu povo. Moisés, que é uma figura, uma persona que a Bíblia fala
que é impressionante. Em muitos sentidos, Moisés é impressionante, mas sobretudo nessa missão de libertar o povo do Egito. Primeiro, Moisés tem dúvidas, tem medo, receios, mas vai e faz e acontece. E o poder de Deus vai se mostrando através daquelas pragas que vão contra a terra do Egito. A chuva de gafanhotos, que teve até uma recentemente na América do Sul, e nego começou a pensar o quê? Caraca, o mundo tá acabando! Mas brincadeiras à parte, então, uma chuva de gafanhotos, teve o negócio das rãs, o rio virou sangue, eu não lembro a ordem exata, choveu fogo do céu, e a última e maior de todas as pragas foi o anjo da morte. Lembram disso? O episódio ficou conhecido como a morte dos primogênitos. E aí, para que esse mal não recaísse sobre o povo de Israel, sobre os filhos de Jacó, sobre aqueles que são descendentes de Abraão, Deus fez com que eles se mantivessem seguros. De que maneira? Ele instituiu um rito. Sim, Deus criou um rito. Não foi um rito para alcançar a Deus, mas foi um rito que Deus ensinou ao seu povo. Então vamos ver alguns detalhes desse rito. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Um cordeiro por família. Já começa aí. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e pô-lo-ão sobre os 2 marcos e a trava da porta, nas casas em que o comeres. É assim que deveis comê-lo, com os rins cingidos, sandália nos pés e vara nas mãos. Comê-lo-eis às pressas, é a Páscoa de Yahvé. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que o estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. É fortíssima essa passagem? Sim, mas é muito interessante que esse rito ele tem características que nós vamos ver em outro rito. É interessante que, Deus separou uma vestimenta. Vamos deixar bem claro isso. Deus separou uma vestimenta para aquelas pessoas usarem. Ele queria que elas estivessem com os rins cingidos, com sandálias nos pés, com a vara na mão, caso fosse, o homem da casa. Queria que eles se portassem da melhor maneira, que estivessem vestidos da melhor maneira. E por que isso? Porque Ele é Deus. E Ele não quer que a gente viva na mediocridade ou faça as coisas de qualquer jeito. Não, o culto ensinado por Deus, um culto divino, deve ser um culto com respeito e com zelo. Então Deus vai nos ensinar, a nos vestir. 2, Ele vai nos ensinar a como preparar aquele cordeiro. E Ele vai dizer que nós temos que comer da carne do cordeiro. E depois, com o sangue do cordeiro, passar na porta para que o flagelo destruidor não nos atinja, para que a morte não chegue àquela casa. Então, nós temos a partir desse momento o entendimento da importância desse rito. Temos o entendimento da grandeza desse rito. É um rito que afasta a morte, é um rito da vida.
É o rito que vai dar a liberdade. E depois disso, cai a morte sobre os primogênitos, a Páscoa continua dando certo, e aí o faraó vai ficar louco, porque o filho dele morreu. O faraó, que se dizia um deus, viu seu filho morto e não pôde fazer nada para salvá-lo. E viu que os filhos de Israel estavam vivos. Ele reconhece que perdeu para o Deus de Israel. Então, ele expulsa os israelitas. Expulsa. Vai embora daqui, não quero saber de vocês. E os israelitas vão felizes, comemorando, cantando, se alegrando. Mas aí o faraó dá a louca também. Que ele fala assim, quer saber? Eu vou matar todo mundo. E aí ele corre atrás desse povo. Ele ficou com vontade de fazer um genocídio. E aí ele vai atrás desse povo. E aí, eles ficam encurralados em determinado momento. Porque de um lado, tem o faraó louco para ter a cabeça deles num prato. E do outro, tem um mar. O que faz numa situação dessa? É complicado. Mas então, Yahvé disse a Moisés, por que clamas por mim? Dizes aos israelitas que marchem, e tu levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os israelitas caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endureci o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado à custas do faraó, de todo o seu exército, de seus carros e de seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado à custa do faraó, de seus carros e seus cavalos. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou e diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Então Deus coloca umas proteções, os anjos, para guardar esse momento até Moisés abrir o mar. A nuvem era tenebrosa, e a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os israelitas entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro à sua direita e sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó, e seus carros e seus cavalos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, Yahvé, da coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e lançou a confusão no acampamento dos egípcios. Ele emperrou as rodas de seus carros e fê-los andar com dificuldade. Então os egípcios disseram, fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra os egípcios. Yahvé disse a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu leito. Os egípcios que, ao fugir, foram de encontro a ele, e Yahvé derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavalos de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou um só deles. Essa passagem, apesar de ser um pouco até sombria, se a gente parar para pensar, ela também é muito rica. E por que ela é tão rica? Porque ela nos ensina sobre um batismo. Um batismo? Exatamente. O batismo tem como seu principal símbolo, a primeira coisa que a gente lembra quando vê o batismo é água. Tava precisando. Então, quando a gente vê o batismo, quando a gente pensa no batismo, a gente lembra da água. O batismo é um rito
que nos tira da escravidão do pecado, e nos leva para uma nova vida através da água, que é só a matéria visível, porque o batismo em si é receber o Espírito Santo e apagar a marca do pecado original. Não estou certo? Eu sei que eu estou certo. Então, nesse sentido, essa passagem ela também é um batismo. Ela também é esse momento em que Deus batiza o seu povo para a vida. Mas João vai nos ensinar que, mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos que o receberam, todos que receberam Cristo, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas como que se recebe esse poder? Como se recebe essa nova vida? Bom, eu convido você a ler João, capítulo 3. Onde vai dizer que é necessário renascer, mas não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito, pela água e pelo Espírito. Em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Disse Jesus Cristo. Então, o batismo é esse ato de nova vida, é um ato de transformação, é o que nos permite ver o reino de Deus à nossa frente. Ele muda a nossa vida. Eis a grandeza do batismo. Deixar claro o ápice do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, tenha vida nova, tenha uma vida da graça, uma vida na alegria. Então, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, enviai sobre nós o vosso Santo Espírito, que nos convida para uma nova vida. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos liberta da situação de pecado e nos direciona para uma vida eterna. Obrigado, Cristo Senhor Jesus, por tanto nos amar. Dai-nos, Senhor, a vida nova e renovai todos os dias a promessa do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, paz e bem a todos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.